Olá, excelentes, tudo bem? Quando vender um tesouro com as taxas baixas? Você já passou pelo problema de olhar na plataforma do Tesouro Direto e perceber que você comprou alguns títulos com as taxas baixas e a marcação a mercado está fazendo o valor daquele título ficar negativo? Muitos entram em desespero, outros fazem uma venda errada. Nesta aula eu vou te mostrar como que você tem que criar esta estratégia para entender exatamente o que você vai fazer com o seu título. Legal? Então, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E para me ajudar nesta aula, hoje eu vou responder uma pergunta do Maicon ou Michel. Depois você me conta aqui como que é a pronúncia correta do seu nome, Arruda. E o Michel falou assim: boa noite, prof. Comprei o Tesouro IPCA mais 26 com a taxa de 4,88. Compensa vender e adquirir outro com taxas maiores, tendo em vista que eu consigo o mesmo título a 5,6. Outra pergunta: e se eu contratei o IPCA mais 2026 com a taxa de 4,88, meu rendimento será sempre 4,88 enquanto eu estiver com ele? Então, Maicon ou Michel, vamos lá fazer esta aula para responder as suas perguntas. Se você quer que a sua pergunta também venha para cá, para a nossa sala de aula, se inscreva agora no canal, isso ajuda a dar uma força aqui para o prof. Se você gosta do canal, das aulas, tá? Muitos de vocês ainda não estão inscritos aqui no canal. E isso faz com que a motivação que aumente e mais do que isso, você ajuda outras pessoas, porque o YouTube começa a mostrar os vídeos do Excelência no Bolso para mais pessoas e a gente cresce juntos, legal? Posso contar com a sua ajuda? Muito obrigado. Então, bora lá para a aula. Seguinte, quando a gente olha para esta pergunta, tá? Eu não tenho aqui exatamente a data que você comprou a 4,88, mas trazendo aqui os dados do Tesouro IPCA mais 2026, acredito que deve ter sido ali em torno do dia 6 de dezembro de 2021. Eu vou supor que tenha sido feito a compra nesta data, mas aí você que também comprou antes de 2021, 2019, vai ter a mesma metodologia, não muda, tá? A metodologia ela é a mesma para interpretar. Então, lá no dia 6 de dezembro de 2021, esse título, IPCA mais 2026, estava com a taxa de compra de 4,89. Como o título muda as taxas 3 vezes ao dia, então em um determinado momento do dia ali foi 4,88. Naquele momento, o PU, o preço unitário para compra, estava em R$ 3.003,78. No dia em que eu gravei essa aula para você, exatamente no dia 26 de janeiro de 2022, este título ele estava com uma taxa para compra de 5,27, como você observa lá embaixo, em verde, e para venda 5,37%, ou seja, a taxa subiu. O que acontece quando a taxa sobe? O preço cai. Observe ali que o preço de venda, o PU de venda, caiu para R$ 2.993,35. Então, o que acontece? Vamos lá, trazendo no nosso fluxo de caixa. 6 de dezembro de 2021, eu fui lá e comprei um título. Não importa se eu comprei R$30, R$300, R$3.000, qualquer valor, a matemática, a metodologia, a fórmula, ela é a mesma, legal? E no dia 26 de 1 de 2022, tá? Eu fui olhar o meu título, caso eu quisesse vender com base nessa tabela, lembrando que ainda tem a taxa da B3 aí que tem que ser calculado, tem que se retirar aí também o imposto de renda, porque isso aqui são valores nominais, são valores brutos, tá? Então eu não vou entrar em detalhe, porque pode ser que tenha sido feita uma venda há mais de 6 meses, mais de um ano, né? O intervalo entre o preço de compra e o preço de venda. Nesse caso aqui ainda teria que fazer mais descontos, deduções, mas eu não vou entrar em detalhes, porque aqui o que importa é você entender essa metodologia de tomada de decisão, que você deve entrar dentro da sua plataforma oficial do Tesouro Direto, porque lá você tem os seus dados oficiais calculados para você, e eu já mostrei muitas vezes aqui. Então, o que a gente observa neste ponto? Neste ponto, tá, está tendo uma queda. Por que essa queda aconteceu? Porque a taxa lá, no momento da compra, era de 4,89. E no momento, caso fosse feita uma venda antecipada, essa taxa era de 5,37. Então, com a subida da taxa,
o preço caiu, tá? Essa matemática que é a marcação a mercado do Tesouro Direto, que ela é um pouco inversa daquela tradicional que a gente está acostumado, né? Que alguns aprenderam aí, mas é importante que você entenda que essa marcação ela é contrária, tá? Ela é inversa. E aí o que aconteceu? Um prejuízo. Neste caso aí, tá? De R$ 10,93. A pergunta é, vendo ou não vendo, tá? É esse que a gente precisa responder. Esse título que você comprou a 4,88, 4,89, ele vai ser mantido esta taxa até a data de resgate, tá? Então, se você deixar para resgatar apenas no final você recebe 4,88 mais a variação do IPCA durante todo o período que você ficar com o título. Esta é a resposta para a segunda pergunta. Para responder a primeira pergunta, a gente precisa entender o conceito gráfico da marcação a mercado. Eu vou explicar isso com muitos detalhes no meu próximo curso, Fórmula do Tesouro, que vai ser totalmente gratuito. 3 dias, mais de 6 horas de aula, treinamento direto com você ao vivo. A partir do dia 28 de janeiro você já terá acesso nas nossas redes sociais como que você vai se inscrever para este curso exclusivo para você que estiver dentro do nosso grupo VIP do WhatsApp, legal? Então fique atento a partir do dia 28 de janeiro, não sei quando que você estará assistindo esta aula. Observe neste gráfico exclusivo que eu fiz para você, você não encontra esse gráfico em lugar nenhum, a não ser aqui nesta aula comigo. Tem a relação entre o preço e a taxa. E por que eu gosto de trazer esta relação gráfica? Porque fica nítido. Quando o gráfico preto está subindo, tá? O gráfico vermelho está caindo. E acontece também o contrário. Quando o gráfico vermelho está subindo, o gráfico preto ou está caindo ou tendo ali menos volatilidade, que eu já vou explicar por que isso acontece. Em vermelho está representado a taxa de rentabilidade, que na verdade é uma taxa de desconto do título. Em preto está o valor do título, tá? Então observe que neste espaço aí, tá, nos últimos meses, tá, ali é desde 2019, na verdade, nos últimos anos, tá? Este título ele se manteve ali com um preço em torno de 3 mil, na casa de 2.500 a 3 mil, tá? Por que ele se manteve com menos volatilidade ou com um preço mais próximo de uma média? Porque esse título está chegando perto do vencimento, tá? Ou seja, 2026 faltam aproximadamente 4 anos, tá? Então, quando o título está chegando, se aproximando da data de vencimento, tem menos volatilidade no preço. Então, para você que busca marcação a mercado, títulos que vão vencer próximo do dia que você está comprando, não vai valer muito a pena, porque tem aí esta fórmula da marcação a mercado, tá? Observe que neste espaço, o gráfico preto que representa o preço está praticamente estável aí, ou no intervalo entre 2.500 e 3 mil. Não é muito bem estável, né? Mas teve momentos aí que algumas pessoas compraram a 2.500, depois subiu para 3 mil, agora está ali na casa dos 3 mil novamente, tá? Mas é um gráfico que tem mais time, né? Tá desde 2019 para você ver aí. Então, isso é um ponto importante a ser considerado, porque é sobre este ponto que nós vamos tomar a decisão. Para tomar a decisão, se eu vendo ou não vendo, se eu compro outro título ou não, eu já fiz vários vídeos aqui no canal ensinando você a fazer essa análise. Primeira coisa que você tem que responder é qual é o seu objetivo com esse investimento. Por que eu digo isso? Você quer esse investimento para daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, para sua aposentadoria, para fazer uma viagem, para acumular patrimônio, tá? Para pagar a faculdade de um filho. Você precisa descobrir qual é o objetivo, porque atrelado a esse objetivo nós teremos a liquidez. Tá? O que é a liquidez? É o time, o tempo que esse dinheiro estará disponível para que eu possa utilizar. E é para isso que serve o dinheiro, para você utilizar para um fim, para algum objetivo. Você não quer morrer e deixar seu dinheiro para que outros usem na totalidade, né? Eu acredito que você queira utilizar uma boa parte dele enquanto você estiver vivo e quando chegar lá na sua aposentadoria, por exemplo. Então, dito isso, você já tem que ter em mente que, prof, preciso desse título em 2040. Preciso desse título em 2030, porque nós vamos atrelar o título ao seu objetivo, à sua meta. Então, hoje, aquele título, se for vendido, presta bastante atenção neste gráfico, tá? Se você tiver dúvida, bora lá para os comentários. Hoje, aquele título, naquele cálculo, e onde que você obtém este número real?
dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, valor líquido, quando você clica dentro do título. Lá vai te dar o valor real, já descontado todas as taxas, valor líquido, beleza? Este valor eu estou trazendo ele para cá, tá? Então observe que a mesma matemática, a mesma metodologia que eu estou usando, você vai poder utilizar. Suponha que lá dentro do seu título esteja R$ 2.993,35, tá? No futuro, tá? Você queria que esse título retornasse ao mesmo preço que você comprou, para a gente fazer um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, eu estou vendendo ele com um prejuízo e depois de quanto tempo esse título vai crescer e chegar pelo menos no valor que eu investi no IPCA mais 2026. Ou seja, em quanto tempo eu recupero o meu preju, tá? O meu prejuízo, que a priori, se fosse esses cálculos, seria aproximadamente R$10. Então, a partir de agora, o que a gente faz? Qual é a pergunta, qual que é a análise, qual que é o cenário que a gente cria? Em quanto tempo este 2.993, aplicado em um outro título, me rende R$10? Porque aí é o tempo de recuperar o prejuízo. Eu ainda não estou ganhando, eu vou começar a ter lucro só depois deste ponto, deste break-even point. Tá? Então, depois desse corte, desse ponto, eu passo a ter lucro. Então, vamos entender como que isso ficaria. Aqui eu vou simular, tá, um investimento no Tesouro IPCA mais 35, tá? Que inclusive está com a taxa, tá, que o Maicon colocou para nós aqui, que é de 5,64. Tá? Então, nesse título, eu vou fazer uma simulação. Se eu mantiver esse título até com resgate lá no final, até a data final, esse título ele vai me render 18 mil. Então aqui você já tem uma previsão. Se o seu objetivo pode esperar até 2035, você investindo hoje 2.993, você vai receber 18 mil lá na frente. Eu considerei que o IPCA está na casa de 9 a 10%. Claro que isso tem volatilidade tanto para baixo, tanto quanto para cima, tá? Então lembre-se disso, esta observação. Feito isso, o que você vai simular agora? Em quanto tempo eu vou recuperar meu prejuízo? E aqui fazendo uma simulação rápida, tá? Em aproximadamente 57 dias, menos de 2 meses, o valor líquido de resgate já é de 3.048, maior do que 3.003. Ou seja, com folga, em 2 meses você recupera aqueles R$10 que você tinha tomado de prejuízo lá naquele outro título, se assim fosse feito os cálculos, legal? Então a gente já tem um time de recuperação de prejuízo. A partir de 2 meses a gente começa como se eu estivesse comprando 2 meses depois, com o título me pagando aí 5,64, que é bem melhor do que 4,88. Então, a pergunta que todos querem saber a resposta: vale a pena ou não, prof? Depende de cada caso e tem que ser feito todos os cálculos. Para sair do pré-fixado, para ir para o IPCA, na maioria das vezes, no momento econômico que nós estamos passando, no dia que eu gravei esta aula, vale a pena. De IPCA para IPCA, tem que fazer os cálculos com muito detalhe, principalmente com base nos seus objetivos. Valer a pena? Vale, mas tem que saber fazer a marcação ao mercado, saber interpretar os dados e principalmente saber quando você vai precisar daquele dinheiro. Então, com base nisso, aqueles 2.993 gastariam mais ou menos 57 dias para recuperar o prejuízo. Aqui ainda estou colocando uma sobra, tá? E aí, lá na frente, em 2035, no valor do resgate, eu teria aproximadamente aí um valor aproximado a 18 mil. Então, é você que, a partir de agora, com base nesse conteúdo que eu compartilhei com você nesta aula, vai determinar se na sua estratégia, lá na sua plataforma do Tesouro Direto, com seus títulos, eles estão bons ou não para você poder fazer uma venda, se o momento está certo, se você vai demorar mais de 57 dias. Tem pessoas que vão demorar 1 ano para poder recuperar, mas elas têm lá para frente mais 15, 20 anos de lucro, tá? Pensando na liquidez que ela quer para aquele seu objetivo. E aí? Você ainda ficou com dúvida? Coloque aqui abaixo nos comentários para a gente poder interagir, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!